Eu queria falar sobre um ponto que vocês têm abordado agora nas últimas semanas, que é sobre a subjetividade do evangelho. Uhum. E eu já conversei em algumas oportunidades com o Lucas para entender essa vertente no sentido de qual é a intenção desse tipo de orientação, né? Uhum. Porque a gente, estando dentro da igreja, já estou lá 8 anos, Sim. a gente sabe da seriedade, sabe de todo o zelo e tudo mais. Mas muitas vezes quem está de fora ou quem está chegando agora olha isso meio de lado e fala assim, cara, o que esses caras estão querendo dizer com subjetividade evangélica? Você consegue explicar um pouco isso para nós? Claro, consigo, cara. Eu gosto muito que a gente é criativo e o recurso retórico, ele às vezes acaba virando um problema, mas um problema que é fácil de resolver quando você tem tempo de comunhão, tempo de mesa, né, como a gente está tendo aqui. O Evangelho de Cristo ele é consistente e ele é um núcleo duro. Cristo é Senhor sobre todas as coisas, há um preço a ser pago, né? Ou fazer os 5 pontos clássicos ali do fundamento teológico, que cara, há um Criador, esse Criador é Senhor e Deus sobre todas as coisas, que se manifesta na pessoa do Cristo. Ele é o dono de tudo, então ele cria o ser humano com missão, responsabilidade e papel, claro. A gente ignora essa estrutura e cai no pecado que nos coloca numa condição de perdição. E aí ele vem, então, com uma obra salvadora, através de Jesus Cristo, encarnado, igual a nós, se fez igual a nós, embora não deixou de ser Deus, e paga o preço, então tem um processo de redenção. 5 passos essenciais. Cumpriu a justiça. Cumpriu a justiça, satisfaz essa justiça, e aí tem um processo de redenção. Esse é o Evangelho de Cristo. Como isso se manifesta na nossa vida, em todas as camadas culturais, sociais, relacionais, é que precisa ser subjetivo. Por quê? Porque a gente vai estar lendo um texto bíblico que tem um locus, ele tem uma data, ele tem um momento que ele acontece. E se eu não traduzir isso de maneira prática para a minha vida, eu vivo a utopia da conduta do Evangelho. E a gente chama hoje, religiosamente, até, a gente poderia discutir semântica aqui, mas a gente chama o Evangelho na vida das práticas do meu dia a dia. E aí o que acontece, e a gente vê isso muito acontecer, a pessoa é extremamente comunicativa, mas ela faz parte, efusiva, aquela pessoa calorosa e tal, e ela faz parte de uma igreja que é um pouco mais moderada, um pouco mais contida e tal, e aí ela passa a vida tentando emular aquele ecossistema, ao invés de focar em deixar que o Cristo se manifeste nela nas suas características. Então, o evangelho que Paulo... Vamos traduzir que eu entendi o que você quer dizer. Boa. Você está dizendo o seguinte, a subjetividade no sentido da aplicação do evangelho na minha vida prática. Exatamente. Sem eu estar preocupado a seguir uma lista de regras para me enquadrar numa pseudo-conduta que me daria direito à salvação. Exatamente, porque o objetivo final é o mesmo. É que nós sejamos todos homens encontrados maduros à semelhança de Cristo, que é o que está escrito em Efésios. Esse é o objetivo e todos nós, de alguma forma, estamos caminhando nessa direção. Só que na minha vida, seguramente, há coisas que eu vou precisar lidar antes de você. Então, por exemplo, é a minha história. Eu fui viciado durante a adolescência, em uma parte até da minha vida cristã, viciado em pornografia. E aí, eu precisei lidar com isso antes de alguma outra pessoa que, esporadicamente, lidava com pornografia e não tinha o mesmo efeito que tinha sobre mim. Uhum. E se eu quiser estabelecer isso como padrão para todo mundo, eu posso estar atrapalhando uma coisa que já está acontecendo real na vida da pessoa. E ter essa autonomia pelo Espírito para viver essas questões subjetivas é essencial para um processo de amadurecimento genuíno. O que a gente encontra muito na vida da igreja é pessoas que tentam enquadrar todo mundo, né? Jesus fala sobre isso, né? Que os fariseus eles percorriam distâncias longas para fazer prosélitos, para depois transformar esses prosélitos em filhos do inferno, né? Porque transformava essas pessoas em replicadores de um módulo religioso, sem que a mensagem da religião que eles portavam, que estava lá, impactasse a vida deles. Então, a subjetividade do evangelho está em que momento prático você está. E Paulo mostra isso na trajetória dele, quando ele fala assim, esse é o meu evangelho, esse é o evangelho do qual me tornei ministro. E você vai perceber que Paulo não consegue sentar com Pedro e os outros discípulos e eles concordarem 100% nas práticas. Mas todos eles concordam naquele núcleo duro central ali do evangelho, que é Cristo Senhor sobre todas as coisas. Paulo exorta Pedro duramente em condutas em algum momento, quando eles vão se reunir ali no concílio, eles vão ter discussões, pontos de vista diferentes, eles concordam em discordar, ele tem problemas com Barnabé, e claramente são 2 homens de Deus com condutas que são diferentes em alguns pontos, que é a manifestação do evangelho neles, né? Então essa é a parte subjetiva do evangelho. Eu queria trazer um ponto aqui, que eu acho que é importante, porque o que eu vejo que causa muita dúvida na cabeça de algumas pessoas, e eu justamente falei, eu acho que é mais um problema de semântica. Sim. Do que propriamente da mensagem. Concordo. Né? Porque lá em João 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Uhum. Então quando a gente, de forma
objetiva diz que o evangelho é subjetivo, a gente está tratando o próprio Jesus com subjetividade, na visão de algumas pessoas. Né? E não é nessa questão que está sendo colocada a mensagem. Não, pelo contrário. Né? Porque senão a gente estaria cometendo aqui um problema grave. Depois, lá em João 4,23, ele diz assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É você ter uma mudança na sua vida que condiz com a sua fé professada. Exatamente. Né? Porque eu sou cristão. Ah, legal, você é cristão. Por quê? Ah, porque eu encontrei Jesus. Tá, e o que mudou? Não, mas eu continuo assim. Não, eu não mudo, porque isso aqui eu sou assim mesmo. Quer dizer, você não está adorando a Deus, né? Porque você muito mais adora a Deus com as suas atitudes do que com a sua boca. Né? Então, esse ponto eu quis trazer aqui, porque são conversas de corredor, sim. Né? Que a gente tem que ter essa... É importante, né? Essa tratativa para não deixar isso vira um assunto que não agrega. Né? Claro, Porque assim, não entende a direção de onde está querendo chegar a mensagem. Né? E uma coisa, mas aí a pergunta, esse é um ótimo tema sobre esse assunto, que é, já me perguntaram isso, assim, mas por que vão usar esse tema se ele é tão desafiador? É porque a gente está, na experiência da igreja, a gente já entendeu, já conversou isso algumas vezes, que no culto a gente não está trazendo palestra, a gente está trazendo um impartir do dia a dia da vida. Então quem é que vai compreender com mais clareza? Quem quer compreender com mais clareza? Porque, infelizmente, são realidades da vida social. Dentro da igreja você tem dois tipos de pessoas, que são os da família, que são as pessoas que já entenderam a aliança, a gente até falou sobre isso no culto ontem, os que já entenderam a aliança e os que são ainda consumidores daquela experiência religiosa. Eles estão, às vezes... Sempre vai ter. Isso aí faz parte do processo. Jesus tinha essas pessoas e tal. Esses aqui, eles vão estar consumindo a partir de uma expectativa, a partir de uma ideia. E se a gente, enquanto ministro do Evangelho, enquanto aqueles que estão ali responsáveis por compartilhar a palavra, ficar focado nesse público aqui, que está de fora, que é o externo, a gente não cuida do rebanho, de fato. Então, o rebanho é quem vem para a mesa, é quem vem para uma conversa, é quem vem dialogar. Então, às vezes, alguns cuidados que você vê tomando publicamente e tal, são muitos para agradar o que a gente chama no popular de agradar a torcida. E aí trazer um tema um pouco mais desconfortável, trazer um tema que talvez a semântica não esteja mais alinhada, perfeita, não é necessariamente ser negligente, é só caminhar junto, que você vê, é o que você está dizendo aqui, né? Quando você começa a caminhar junto, você fala, não, peraí, então, puxa, é isso. E aí alguém poderia sugerir, então vamos trocar o título. Sim, poderia, mas a gente já postou, tá tudo bem. Eu até na época a gente falou assim, eu falei, Lucas, talvez seja uma boa colocar a aplicação do evangelho é subjetiva, a manifestação do evangelho é subjetiva. Poderia, mas já estava rolando o evangelho subjetivo, tá tudo bem. E quando você começa a pregar, fica claro que o que a gente está falando é da manifestação, da aplicação na sua vida, que não dá para você... E da progressão, né? E da progressão. Porque assim, a gente tem a tendência errada de classificar pecados, né? E Jesus, em nenhum momento, ele classifica. Ele não perde tempo com isso, até porque a transformação é uma só, né? E as pessoas têm muita ideia de que você tem um encontro com Jesus e você vira a chavinha e você deixa de ser aquele homem 100% imperfeito e passa a ser um homem 100% perfeito. E não é o que a Bíblia nos mostra, perfeito foi só Jesus, né? E isso faz muito mal, inclusive, para muitas pessoas que estão chegando. E eu gosto muito dessa coisa de desconstruir essa ideia de que quem está ministrando não luta ou não lutou para combater pecados, para combater práticas ruins, para combater heranças comportamentais distorcidas. É o tempo todo, porque a obra de Cristo é uma só em nós. Mais uma vez mostrando a unidade, né? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Mas eu acho que é uma ação diabólica construir ídolos, e a mente humana é uma fábrica de ídolos, e construídos em qualquer escada. A grande maioria das pessoas tem a necessidade de terem uma liderança, né? Sim. De alguém que diga faça isso, não faça aquilo. Porque o pensar muitas vezes é incômodo. Né, para essas pessoas. E essas decepções que as pessoas têm, eu agora com algum tempo mais de fé, eu já não me escandalizo, não me assusta tanto as pessoas às vezes se decepcionarem. Eu sou um cara que muita gente cria alguma expectativa, porque quando me vê falando, acha que eu sou extrovertido, e eu sou um cara introvertido. Então muitas vezes mesmo as pessoas chegaram e falaram, fulano te viu na rua e você estava de cabeça baixa, estava meio triste. Eu falei, não, tava não, é que eu sou, no dia a dia eu sou assim. Tô concentrado. Quando você me vê falando, você acha que eu sou super efusivo. O Richard é profissional de TI, não sei se você sabe disso. Eu sou e o profissional de TI é meio nerd, né, Helder? E aí o cara é meio introspectivo mesmo, faz parte.
E aí rola essa desilusão. E aí no começo eu ficava muito mal de, puxa vida. Eu falei, cara, não dá, eu vou andar como eu de fato sou. A minha preocupação tem que ser em andar em santidade, em temer Deus de fato. E essas desilusões, o mesmo espírito que tratou em mim as desilusões que foram importantes para o meu amadurecimento em Cristo, vai tratar nessas pessoas. Eu não posso ter a utopia de achar que eu tenho que ser um modelo. Não, eu não sou modelo, o modelo é Cristo. É isso que a gente está pregando o tempo todo. Então, quando você se decepcionar com o seu pastor, com o seu líder, seja lá quem for, é uma ótima oportunidade para você aprender a depender do Espírito Santo. E aí vai ser uma delícia, porque você vai aprender que ter referências é muito bom, ter lideranças é muito saudável, mas você precisa depender do Espírito Santo. É ele que faz todas as coisas. O que eu acho muito legal, eu comentava com o Helder aqui antes da gente começar a gravar, é que ali na comunidade a gente tem a abertura de conversar sobre isso. Falar assim, cara, aquilo que você falou, putz, não caiu legal, assim, a gente, cara, tá dando essa direção aqui, é isso mesmo, acho que é legal você explicar. Sim. E é lógico, né? Ninguém é juiz da administração de ninguém. Mas você ter a liberdade de poder chegar e falar assim, cara, tá rolando um papo assim, porque eu acho que é legal, não sei, de repente a palavra que você usou. Isso. E essa abertura é legal porque é uma reflexão que vale tanto para quem tá argumentando, como para quem ministrou. Sim. Porque você fala, cara, mas não, pensa sobre outro aspecto, né? Porque a única verdade absoluta que a gente sabe que é absoluta é a própria palavra, né? Agora, entendimento do que foi dito, do que não foi dito, pode ter várias vertentes, né? E você geralmente usa uma impressão sua por conta de alguma coisa que você teve no passado, é o que você falou, alguma decepção com alguma liderança no passado. Eu vejo muito isso lá na praça, e já comentei aqui, a gente tem um grande percentual das pessoas que participam lá que não estão em situação de rua, né? E talvez seja assim, 80-20. Sim. Tá? É de situação de rua, 20% só. Bastante. E o restante que não é de situação de rua. Mas que por algum motivo participaram em algum momento, estavam passando, ou foram lá porque alguém falou, e se sentiram bem e continuam. E muitas dessas pessoas têm problema com a igreja. Sim. Né? Não se sentem bem num templo. Né? Porque isso, porque aquilo. Uma história, uma experiência. Às vezes se sente menosprezado, acha que tem um olhar assim, diferente porque é muito simples. Tem de tudo isso daí. Tem de tudo. Né? Então, é importante esse contexto, essa abertura, para a gente poder ter esse tipo de diálogo. Esclarecido, não é Jesus que é subjetivo, não é a palavra que é subjetiva, mas é o entendimento dela, a aplicação dela. A aplicação dela, exatamente. Estamos esclarecidos.